Se você acompanha a Apple ou conhece sua história, provavelmente se lembrará dos vários rivais que a empresa teve nos últimos 35 anos. Nos anos 80 era a IBM, nos anos 90 era a Microsoft, e nos anos 2000 eventualmente se tornou o Google. Mas a rivalidade entre a Apple e a Samsung é mais recente e mais única. A Samsung não apenas compete com a Apple nos mercados de notebooks, tablets e smartphones, mas também fornece à Apple componentes-chave para seus dispositivos, como o Display Organic Light Emitting Diode do iPhone e o chip de memória flash. Vamos explorar como o relacionamento entre as duas empresas azedou e como elas se sentem hoje uma em relação à outra. Aqui é o Greg do Apple Explained. Para ajudar a decidir qual tópico de vídeo eu cubro, inscreva-se e as enquetes de votação aparecerão no seu feed. E não se esqueça de conferir nossa nova boneca de pelúcia iGenius em appleexplained.com. Hoje, muitos de nós nos familiarizamos com a Samsung através dos eletrônicos de consumo que eles vendem. Porém, esses empreendimentos comerciais são um desenvolvimento recente, dada a longa história da empresa. Nos anos 80, a divisão de eletrônicos da Samsung focava principalmente no negócio de semicondutores. O então diretor executivo da empresa, Lee Byung-chul, conversou com Steve Jobs várias vezes para pedir conselhos ou negociar. Na verdade, os dois se encontraram pessoalmente em 1983 nos escritórios da Samsung em Seul. Nessa época, a empresa decidiu investir significativamente em uma nova fábrica de chips na China. Não se sabe se Jobs incentivou a Samsung a expandir seu negócio de semicondutores, mas os dois CEOs claramente tinham um bom relacionamento. A Apple passou a ser o maior cliente da Samsung, encomendando bilhões de dólares em peças eletrônicas. Porém, a relação amistosa e cooperativa entre a Apple e a Samsung não perdurou. O diretor executivo da Samsung, Lee Jae-yong, visitou a Apple para se encontrar com Jobs antes do anúncio do primeiro iPhone. Então, Jobs mostrou o iPhone para Jae-yong, o desmontou e explicou como a tecnologia funcionava. Como esperado, a Samsung adotou a ideia e lançou seu próprio smartphone com tela sensível ao toque, o Galaxy, apenas 2 anos depois, rodando o sistema Android do Google. Jobs afirmou que o Android era um produto roubado e chamou a Samsung de imitadora. Foi neste momento que a Samsung passou de aliada da Apple para inimiga da Apple. A longa batalha legal que começou entre as duas empresas em 2011 foi a prova de que a Apple estava preparada para proteger sua propriedade intelectual a qualquer custo. A guerra de processos de 7 anos começou com a Apple atacando primeiro em 2011. Mas isso não surgiu do nada. Na verdade, em 2010, a Apple informou diretamente à Samsung que seus smartphones e tablets estavam violando as patentes da Apple. As duas empresas tinham um longo histórico de cooperação, então a Apple estava disposta a fazer um acordo. Eles propuseram um acordo de licenciamento no qual a Samsung pagaria à Apple até $30 por telefone e $40 por tablet vendido. Mas a empresa recusou, alegando que seus produtos não infringiram nenhuma patente da Apple. No ano seguinte, a Apple emitiu o processo, alegando que a Samsung, em vez de buscar o desenvolvimento independente de produtos, optou por copiar servilmente a tecnologia inovadora, interfaces de usuário distintas, design elegante e distinto de produtos e embalagens da Apple, violando seus valiosos direitos de propriedade. Então isso era verdade? A Samsung realmente copiou o iPhone e roubou recursos que a Apple havia patenteado? Vamos analisar como eram os smartphones da Samsung antes e depois do lançamento do iPhone. É evidente que a Samsung se inspirou muito nas inovações pioneiras do iPhone. Mas quais foram exatamente as ofensas? Em um processo, uma empresa precisa apontar violações específicas de suas patentes para defender seu caso com sucesso. A Apple fez 16 reivindicações contra a Samsung, mas vou focar em 3 delas. Violação de imagem comercial, marca registrada e patentes de design. Vamos começar com o primeiro, violação de imagem comercial. Agora, o que isso significa? Uma imagem comercial é a aparência visual de um produto ou sua embalagem que representa sua origem. Isso evita que empresas imitem produtos, prevenindo confusão entre consumidores que podem acreditar estar comprando de uma marca, quando é apenas uma imitação. É por isso que vemos muitos produtos falsificados da Apple vendidos na China, mas raramente na América, pois nossas leis de imagem comercial protegem as empresas de imitadores. Na verdade, o primeiro iMac foi imitado por uma empresa americana chamada eMachines, com um produto chamado E1.
Era uma clara imitação do popular iMac, mas não teve sucesso devido a um processo judicial da Apple por violação de imagem comercial. A Apple acreditava que a Samsung estava copiando a imagem comercial do iPhone e do iPad para seus dispositivos. Como você pode ver nesta imagem, existem várias semelhanças impressionantes que provavelmente não são apenas coincidência. A seguir, a violação de marca registrada. E é aqui que as coisas ficam óbvias. Enquanto a Samsung pôde argumentar que a semelhança no design do hardware era incidental, as semelhanças nos elementos de software, como os ícones, se tornaram muito mais difíceis de defender. Há centenas de maneiras de projetar um ícone, e em muitos casos a Samsung simplesmente escolheu os mesmos visuais que a Apple. O terceiro foi a violação de patentes de design. Isso incluiu o layout do ícone da tela inicial, o formato do chassi do iPhone, os designs de tela e botões. Em resumo, as reivindicações abrangem desde a marca até os designs de software e hardware. A Apple alegou que cada componente principal desses dispositivos Samsung selecionados foram copiados do seu iPhone. E o que o tribunal achou de tudo isso? Eles decidiram a favor da Apple. Eles ordenaram que a Samsung pagasse $1 bilhão à Apple por infrações e que não repetisse isso no futuro. Mas essa não foi o fim da história. Na verdade, as empresas apenas começavam a se aquecer. A Samsung recorreu do veredicto e alegou que alguns produtos da Apple infringiam suas patentes. Essa troca de ações legais se estendeu por anos, com vitórias e derrotas para ambos os lados. A Apple conseguiu banir o Galaxy Tab da Samsung da Alemanha, o que forçou a empresa a redesenhar o dispositivo, mas a Apple também foi considerada culpada de infringir a patente de dados celulares da Samsung com o iPhone 4, 3GS e 3G da AT&T, bem como modelos do iPad original e iPad com rádios de dados 3G. O que significava que a Apple seria proibida de vender modelos AT&T de alguns iPhones e iPads nos Estados Unidos da América. Mas a Casa Branca teve a chance de vetar a decisão, que foi exatamente o que o presidente Obama fez. A guerra judicial de 7 anos entre a Apple e a Samsung chegou ao fim em junho de 2008 com um acordo não divulgado. Apesar de o acordo ser desconhecido, vale considerar o quanto o incidente prejudicou as duas empresas e o quão pouco cada uma foi compensada em troca. A Apple claramente viu a batalha legal como uma vitória ao divulgar esta declaração. Acreditamos no valor do design e nossas equipes trabalham incansavelmente para criar produtos inovadores que encantam nossos clientes. Este caso sempre foi mais do que sobre dinheiro. A Apple desencadeou a revolução dos smartphones com o iPhone e é fato que copiou descaradamente nosso design. É crucial protegermos o trabalho árduo e a inovação de muitos na Apple. Agradecemos ao júri por seu serviço e por concordar que a Samsung deve pagar por copiar nossos produtos. A Samsung se recusou a comentar. Após todos esses processos, você provavelmente imagina que a Apple e a Samsung não queriam ter nada a ver uma com a outra. Mas foi justamente o contrário. A Samsung fornece à Apple componentes cruciais para seus produtos mais populares, como a tela Organic Light Emitting Diode e o chip de memória do iPhone X. A receita gerada por essas vendas de componentes é notável. A Samsung ganhou $110 para cada iPhone X vendido, e como a Apple vendeu uma estimativa de 130 milhões de unidades, isso soma mais de $14 bilhões para a Samsung. Compare isso com os $10 bilhões gastos em componentes do próprio Galaxy S8 e você começa a entender quão simbiótica é a relação entre as duas empresas. A Apple depende da Samsung para fornecer componentes de alta qualidade em grande escala, enquanto a Samsung depende da Apple para comprar os componentes que eles fabricam. Logo, a destruição de uma das empresas prejudicaria a outra. Acredito que é por isso que Tim Cook recuou na postura agressiva de Steve Jobs, no caso Android e Samsung em 2010. Jobs afirmou que gastaria até seu último suspiro e cada centavo dos $40 bilhões da Apple para corrigir essa injustiça. Vou destruir o Android porque é um produto roubado. Estou disposto a ir à guerra termonuclear por isso. Embora ele se referisse especificamente ao Android nessa citação, esses sentimentos se estendiam a outras empresas, como a Samsung, que ele acreditava estar copiando os produtos da Apple. Mas em 2012, Tim Cook deixou claro que preferia uma abordagem diferente. Ele afirmou que preferiria resolver em vez de batalhar. O ponto crucial é que a Apple não deve se tornar a única desenvolvedora para o mundo.
Sempre odiei litígios. Precisamos que as pessoas criem suas próprias coisas. Então, Cook não queria prolongar as disputas legais da Apple contra a Samsung, mas estava interessado em depender menos dela para componentes. Porque em 2018, a Apple supostamente adicionou a LG como fornecedora de displays Organic Light Emitting Diode, que começou testes de produção em massa perto do final de 2018, e muitos acreditam que a Apple começará a usar painéis LG nos novos iPhones lançados ainda este ano. Isso não só melhorará a confiabilidade da cadeia de suprimentos, mas também dará à Apple poder de negociação com os fornecedores, potencialmente resultando em painéis mais baratos. Mas isso não quer dizer que a Apple e a Samsung estão se distanciando. Há poucos meses, as empresas fizeram um anúncio que surpreendeu muitos fãs de tecnologia. A Apple trará filmes e programas de TV do iTunes para as Smart TVs da Samsung, além de suporte ao AirPlay 2. Os usuários poderão acessar sua biblioteca do iTunes, comprar ou alugar filmes e programas de TV da loja do iTunes e reproduzir vídeos, fotos, músicas, podcasts e mais de dispositivos Apple diretamente nas Smart TVs da Samsung. Algo que antes só era viável com a caixa de set-top da Apple TV. Este é um ótimo exemplo de como a parceria entre Apple e Samsung beneficia ambas as empresas. A Samsung provavelmente venderá mais TVs com iTunes e AirPlay, e a Apple deve vender mais filmes e programas de TV, já que mais pessoas comprarão na loja do iTunes. Reconhecemos que a relação entre Apple e Samsung teve momentos bons e ruins. É verdade que eles são concorrentes diretos em vários mercados, mas acredito que, daqui para frente, haverá mais cooperação entre essas duas empresas do que conflito. Ambos foram desafiados por um novo rival, a Huawei. Eles são uma empresa chinesa de eletrônicos que se popularizou graças aos seus smartphones baratos e de alta qualidade. Apple e Samsung tentaram expandir sua presença na China para aproveitar seu grande mercado consumidor e economia em crescimento, mas não tiveram sucesso. Fabricantes chineses como a Huawei abalaram o mercado oferecendo preços mais baixos que o iPhone e o Galaxy, mantendo recursos premium. No último trimestre de 2018, a participação da Apple no mercado mundial de smartphones caiu 2 pontos percentuais, e a da Samsung caiu 1 ponto percentual. Entretanto, a Huawei aumentou sua participação no mercado de smartphones em 4 pontos percentuais. Isso significa que eles são uma das poucas empresas que não estão enfrentando uma queda nas vendas de smartphones. A Apple e a Samsung se tornaram mais ou menos aliadas naturais recentemente. Eles encerraram a guerra de processos e estão fechando acordos para acessar mais clientes pagantes e cooperar na fabricação de componentes. Mas só o tempo dirá se essa tendência de amizade continuará ou se um novo desacordo causará uma divisão entre as duas empresas novamente. Para acesso antecipado ao próximo vídeo, junte-se à nossa comunidade no Patreon. Não esqueça da nova boneca de pelúcia iGenius, disponível em appleexplained.com. Obrigado por assistir, até a próxima!